Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, amém? Queridos irmãos, hoje domingo nesse que se celebra por esta data simbólica a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras denominações, em outros termos, comemora-se a Páscoa. Mas eu gostaria, amados, de trazer uma palavra ao seu coração acerca da ressurreição. E simbolicamente, após a ressurreição de Jesus, ele nos deu vida. A palavra do Senhor se encontra aqui em Lucas, no seu capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vós falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Queridos, após essas mulheres que naquele tempo começaram a seguir o Senhor Jesus, o Senhor ele vai explicar durante 3 anos e meio acerca de tudo isso. Dia após dia, o Senhor Jesus dizia que ele deveria ser crucificado, mas que era para nós ficarmos calmos, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Porque a marca da promessa seria a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizendo aos seus discípulos, dizendo às discípulas que naquele tempo estavam seguindo o Mestre, que era necessário que ele morresse, que ele sofresse, que ele padecesse tudo isso por amor às nossas vidas. Entenda que quando o Senhor Jesus ele foi levado diante o Gólgota, quando ele foi levado diante a crucificação, houve-se um temor tão grande por parte dos discípulos. A palavra do Senhor diz que muitos deles se afastaram, muitos ficaram de longe. Pedro mesmo negou, João ficou de longe, Tiago ficou de longe. Só que a promessa do Senhor viria após a sua ressurreição. A promessa viria após ele vencer a morte e retornar aos seus discípulos. Entenda que inicia-se aqui em Lucas 24, essas mulheres vão levar especiarias diante do túmulo, elas vão se chegar diante do túmulo e a palavra do Senhor diz que, à medida que elas chegam para levar especiarias, aparecem 2 varões que simbolizam anjos, anjos resplandecentes que olham para ela e dizem: ei, por que vocês buscam o vivo no meio dos mortos? E a palavra do Senhor diz que elas não entenderam, mas eles falam: venham ver. Quando elas entram para dentro do sepulcro, ela vê só envolto os lençóis e o Senhor Jesus já não estava mais lá. Isso significa a vitória para o povo de Deus. Isso significa a vitória para a sua casa. Isso significa, queridos e queridas, que se Jesus ressuscitou, ele nos deu a autoridade e o poder de ser chamados filhos de Deus. Nós éramos um povo aonde não clamávamos a Deus. Nós éramos um povo, os gentios, aonde não era escolhido de Deus, sabendo que pela palavra os judeus eram escolhidos, porém eles rejeitaram. Até hoje os judeus aguardam o Messias, aqueles que para ele é
o prometido, aqueles que virá e trará paz sobre Israel. Só que nós, entendedores da palavra do Senhor, nós que conhecemos e entendemos que Jesus, ele morreu e ressuscitou por amor a nós, nós cremos nessa palavra e cremos na promessa do Senhor Jesus. Entenda, se Jesus ressuscitou, ele ressuscitou e trouxe vida para mim e para você. Ele trouxe vida para minha casa e para sua casa. Se ele ressuscitou, ele nos dá que aquilo que esteja morto ressuscite na minha e na sua vida. Creia nisso, que a ressurreição de Jesus, e em parte disso, ele trouxe vida para sua casa, ele trouxe bonança para sua casa, e é necessário que nós creiamos que ele morreu, mas ressuscitou e venceu a morte, porque a palavra do Senhor diz que ele venceu a morte. O diabo, quando os pecadores levaram Jesus até a crucificação, eu fico imaginando, queridos, espiritualmente isso, que quando ele está sendo crucificado, o diabo falou, eu venci. Porque, e agora? O que será dele? Eu venci. Só que mal entendia ele, que à medida que Jesus fora crucificado, ele ia ressurgir, ele ia ressuscitar e trazer vida após a morte. Entenda isso, que aquilo que muitas das vezes está morto na sua vida, Jesus ressuscitou neste dia. Jesus ressuscitou por amor de mim e de você. E Jesus, ele quer ressuscitar a tua casa, ressuscitar a tua família, ressuscitar, queridos, o seu trabalho, ressuscitar as áreas da sua vida que o inimigo muitas das vezes tem vencido, muitas das vezes tem trabalhado forte, mas ele ressuscitou. E ressuscitou para que eu e você viéssemos ter vida e vida em abundância. E o melhor de tudo isso é entendermos que a promessa em meio à ressurreição do Senhor Jesus está de pé na minha vida e na sua vida. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe neste domingo e que as bênçãos do Senhor elas possam transmitir na sua vida, na sua casa, em todos os seus. Compartilhe esse vídeo e que Deus vos abençoe.